E olha quem já está aqui, Merval e Valdo, muito boa noite para vocês. Merval, vou começar por você. A sinalização do ministro Alexandre de Moraes é importante porque ajuda a definir um pouco mais o destino de um eventual julgamento sobre a prisão em segunda instância. Explica para a gente esses membros e como fica o placar, Merval. Olha, o placar atual é 6-5. Né, a favor da condenação da prisão em segunda instância, depois da condenação em segunda instância. Agora, o ministro Gilmar Mendes já anunciou que vai mudar a sua posição. Ele votou a favor e agora quer mudar, dizendo que só depois de um tribunal superior, o STJ, decidir é que seria possível a prisão. Com essa mudança, o número passaria a ser 6-5 a favor, contra a prisão em segunda instância e a favor de uma prisão só depois de tribunais superiores. Agora, o ministro Alexandre de Moraes era uma grande dúvida porque ele substituiu o Teori Zavascki, que votou a favor da prisão em segunda instância. Então, ele tendo confirmado hoje essa posição, ele manteve o placar atual em 6-5, enquanto o ministro Gilmar Mendes não muda de opinião, oficialmente. Bom, a ministra Rosa Weber é que agora virou o ponto de definição da maioria. Por quê? Porque ela hoje, nesse julgamento, ela fez uma declaração muito importante. Ela disse o seguinte: eu continuo com a minha posição de ser contra a prisão depois da segunda instância. Acho que tem que ser pelo menos com mais um tribunal superior. Mas eu venho adotando a jurisprudência do Supremo. Eu venho votando com a maioria que existe. Portanto, se ela mantiver essa posição num eventual julgamento do ex-presidente Lula, ela mantém os 6-5 a favor da prisão de segunda instância. Mas hoje ela se recusou a votar, ela disse que preferia a inércia. Por quê? Porque ela achava que o crime do deputado, que estava sendo julgado hoje, já estava prescrito. Então, ela e o ministro Marco Aurélio, que é contra a prisão em segunda instância, também, o Marco Aurélio também não votou a favor ou contra a prisão. Ele votou pela prescrição. Eles dois perderam por 3-2, porque a prescrição, a maioria achou que não tinha prescrição nenhuma e mandou cumprir a pena. Então, essa definição está na mão da Rosa Weber. Se ela mantiver a posição de, mesmo sendo contra, acompanhar a maioria, ela mantém o 6-5. Agora, a maioria vai mudar, porque o ministro Gilmar Mendes já anunciou que vai votar diferente do que votou anteriormente. Então, tem que ver o que a Rosa Weber vai fazer, a ministra Rosa Weber vai fazer. Se ela vai achar que a maioria que está já na jurisprudência deve ser mantida, ou se ela vai acompanhar o ministro Gilmar Mendes e vai manter o voto dela, e aí a maioria fica 6-5 contra a prisão em segunda instância. Valdo. Bom, Natuza, boa noite, Merval, boa noite, Natuza, boa noite, assinantes. Bom, realmente, como o Merval disse, depende basicamente, nesse momento, do voto da ministra Rosa Weber. Na minha opinião, ela deu um certo indicativo do seguinte, que agora, neste momento, ela está seguindo o que o Supremo decidiu. Mas, se o Supremo mudar essa opinião, com certeza ela vai seguir a tendência do tribunal. E hoje tem essa possibilidade de se mudar essa tendência do tribunal. É o seguinte, hoje está permitindo a execução, né? A possibilidade de execução imediata de uma sentença já confirmada em segunda instância. Essa é a dúvida. Agora, a questão é a seguinte, quando o caso do ex-presidente Lula vai chegar ou não a plenário? Essa é a dúvida. Será que o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, vai decidir monocraticamente? Existe uma possibilidade, inclusive, de nessa primeira etapa, esse habeas corpus preventivo que a defesa do ex-presidente Lula entrou no Supremo Tribunal Federal, ele recusar sob o argumento seguinte: por enquanto ainda não se esgotaram todas as questões no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que ainda não analisou o mérito da questão. Então, enquanto o STJ não analisar esse mérito, talvez o ministro Edson Fachin, ainda não pode ficar aqui no Supremo. Vamos aguardar primeiro essa definição do STJ. Bom, terminada essa fase, aí sim o ministro Edson Fachin pode tomar a decisão. Monocraticamente, ele pode levar para a segunda turma. Se ele levar para a segunda turma, qual é o cenário hoje?
Se na primeira turma hoje o placar foi favorável à possibilidade de execução de sentença quando tem uma condenação em segunda instância, já na segunda turma o placar é um pouco diferente. A gente vê aqui, no placar lá na segunda turma tem o Edson Fachin, que é a favor da execução imediata. Tinha o Gilmar Mendes, que também era a favor, mas já indicou que deve mudar. Claramente já indicou que vai mudar. E tem outros 3 que são realmente contra essa execução imediata, que é o Celso de Mello, o Ricardo Lewandowski e o ministro Dias Toffoli. Ou seja, se for decidido só apenas na segunda turma, aí o placar tenderia a ser a favor do ex-presidente Lula. Só que, como esse caso é muito polêmico, muito possivelmente vai para o plenário. E aí, como disse o Merval, vai depender do voto da ministra Rosa Weber depois dessa definição que era muito esperada do voto do ministro Alexandre de Moraes, que hoje ele acabou sendo ali coerente com o que ele falou durante as sabatinas dele e confirmou a posição dele que ele vinha falando de ser a favor da execução da pena em segunda instância, né, Merval? Valdo, eu acho que nesse primeiro habeas corpus que está lá já no Supremo, o Fachin provavelmente vai recusar, porque é uma súmula no Supremo dizendo que o Supremo não tem que dar opinião quando um tribunal superior negou uma liminar. É o caso desse habeas corpus, que é contra a decisão do STJ. Então, eu acho que esse tá fácil de imaginar que vai ser recusado. Agora, vai voltar ao assunto, porque assim que o Supremo, que o TFR4 publicou o acórdão, a defesa do ex-presidente já pode entrar com habeas corpus preventivo, porque o Supremo já decidiu, algum tempo atrás, que não precisa esperar o fim do processo. Você pode entrar com habeas corpus preventivo mesmo que não tenha se esgotado o processo. Então, eu acho que logo vai ter um habeas corpus ou um pedido de ação suspensiva, novo, né? Alguma coisa nesse jeito, para evitar a prisão e até a inelegibilidade do Lula. Eu acho que essas duas questões vão estar em discussão logo. Na questão se o presidente é elegível ou não, aí a defesa do ex-presidente Lula vai ter que entrar ali recorrendo da sentença ali do TRF, né, da confirmação do juiz Sérgio Moro e da confirmação no TRF4. Eles vão ter que recorrer dessa sentença, porque todo entendimento sobre a ficha limpa é o seguinte: se essa sentença for mantida, ele fica inelegível. Se essa sentença contra o ex-presidente Lula for mantida, ele fica inelegível. E hoje, na posse do ministro Luiz Fux como presidente do TSE, ele foi muito claro sobre a aplicação da ficha limpa. Inclusive, ele deu uma frase lá: ficha suja está fora do jogo democrático. Ele foi muito incisivo sobre a necessidade de aplicação da ficha limpa ali durante a posse dele. E é muito difícil rever uma decisão de segunda instância. Quer dizer, já são 4 juízes que já decidiram. É muito difícil, a não ser que haja um problema grave de ilegalidade, é muito difícil mudar a decisão, né? Agora, você conseguir um efeito suspensivo para aguardar até o fim do processo, é possível. Só que o TSE vai imediatamente declarar o ex-presidente Lula inelegível quando for o momento, né? Então, não há a menor possibilidade, a não ser que revoguem a lei de ficha limpa, que o Lula esteja na urna eletrônica no dia da eleição. A questão agora é saber sobre a prisão. Se o Supremo vai mudar o pensamento da prisão, a decisão sobre a prisão em segunda instância, ou se o Lula vai ganhar mais algum tempo até que seja definido pelo STJ. Aí eu acho que, definindo o STJ, o Supremo autoriza uma prisão, mesmo que tenha mudado de posição. Acho que a posição, se mudar, vai mudar para o STJ, a decisão após o STJ, não o trânsito julgado completo. E essa posição, que pode ser monocrática, pode ser por uma das turmas ou, eventualmente, até por todo o plenário, reforça o caráter lotérico do Supremo Tribunal Federal, não só neste caso, mas também em outros. A gente vai falar sobre isso ao longo da semana. E eu já me despeço de você, Merval, e de você, Valdo. Muito obrigada pelo papo de hoje.